CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando nessa quinta-feira, 30 de novembro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes, o último de novembro, falando de Liga dos Campeões. 8 jogos fecharam a quinta rodada ontem à tarde. Galatasaray e Manchester United empataram em 3-3 pelo Grupo A e correm risco de eliminação. O Arsenal se classificou ao golear a equipe do Lens por 6-0 pelo Grupo B. O Real Madrid manteve o ritmo, bateu o Napoli por 4-2 e o time merengue agora manteve o 100% de aproveitamento. Benfica e Internacional empataram 3-3, melhor para o time italiano que está classificado para a próxima fase da competição. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Palmeiras deu mais um passo rumo à conquista do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Alviverde não teve dificuldades para vencer o América Mineiro no Allianz Parque por 4-0. Gols de Hendrick e Éder Ferreira contra e Flaco Lopes 2 vezes. O Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado devido à derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro por 3-0 e ao empate do Botafogo com o Coritiba por 1-1. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro já no domingo, mediante uma vitória contra o Fluminense e uma combinação de resultados. O Santos perdeu para o Fluminense por 3-0 e segue perigosamente próximo da zona de rebaixamento. O resultado só não foi pior porque o São Paulo ganhou do Bahia por 1-0, gol de Caio Paulista. O tricolor de aço é um concorrente direto do Peixe na luta contra a queda e abre a zona de rebaixamento com 2 pontos a menos do que o Santos. Basquete, Catanduva saiu na frente do Campinas por uma vaga no Super 4, o Super 4 do Paulista Feminino de Basquete ao vencer em casa por 75-73 na noite da última quarta-feira com um fim emocionante. Com o resultado, Catanduva fica a uma vitória de fechar a série melhor de 3. Campinas precisa vencer para forçar o terceiro confronto. A próxima partida será na terça-feira, às 7h30 da noite. Em caso de vitória do Campinas, o terceiro jogo também será com mando campineiro. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia, ótima quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. João Brigatti fica no comando da Ponte até o final do Campeonato Paulista. Por enquanto, é o que se desenha visando a temporada do ano que vem. O treinador que foi o responsável por comandar a Ponte Preta na reta final da Série B deve comandar a Macaca no Campeonato Estadual. O elenco deve sofrer uma reformulação. Hoje, dia 30, quinta-feira, 13 jogadores ficam sem contrato com a Ponte Preta. Entre eles, o artilheiro da Série B, Pablo Diego, Elvis e Fábio Sanches. O Brasil caiu 2 posições e se tornou o 5º colocado no ranking da FIFA. Na atualização divulgada hoje, a seleção brasileira foi prejudicada pelas 2 derrotas na data FIFA de novembro. A primeira para a Colômbia por 2-1 e para a Argentina por 1-0, ambas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Essa é a pior colocação do Brasil desde agosto de 2016, quando o país aparecia no 9º lugar. E agora o destaque do Guarani, com você, Antônio Lupi. Que apresenta hoje o seu novo superintendente de futebol, Juliano Camargo, vai conceder entrevista coletiva. Passado é passado, presente é presente, o futuro é incerto. Mas na coletiva de apresentação de Lucas Drubitsky lá no Ceará, ele falou algumas situações envolvendo a campanha do Guarani na Série B. O principal objetivo era a permanência e não o acesso. Depois de Joinville e Náutico, o atacante Wagner Love foi sondado pelo Botafogo de Ribeirão na última semana. Apesar da procura, o tricolor não fez uma proposta oficial ao atleta. Tanto o clube quanto o staff do jogador consideram a sondagem como um procedimento comum em meio ao mercado aquecido para a temporada de 2024.
Mais destaques do Campeonato Brasileiro, reta final pegando fogo. Bom dia, um abraço pra você, Fábio Scheib. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Jogaço ontem no Maracanã, no reencontro de Tite com o Filipão. E o Galo deu show, hein? Fez 3-0 contra o Flamengo e passou o adversário na tabela de classificação do Brasileirão. O Galo agora é o terceiro colocado, o Flamengo é o quarto. Ontem também o Botafogo quase voltou a vencer, mas ficou no quase já nos acréscimos, viu, Julio? Marcou um gol de pênalti aos 52 minutos, mas sofreu um empate aos 55. O Botafogo segue com a sina de não vencer. Hoje, mais 3 jogos fecham a 36ª rodada. O Grêmio encara o Goiás na Arena do Grêmio. Goiás podendo ser rebaixado matematicamente nesta rodada. O Cruzeiro encara o Atlético Paranaense no Mineirão. E o Red Bull Bragantino, ainda sonhando com a Libertadores, encara o Fortaleza, que está correndo o risco de rebaixamento. O jogo é no Nabi Abichedi, às 8h30 da noite, Julio. E agora destaque a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Um abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Olha, às vezes a gente fica, né, nós da imprensa, os torcedores, dirigentes, né, cheio de teoria, que técnico estrangeiro é a solução dos problemas, técnico novo, um linguajar robuscado para falar de futebol. E hoje o técnico que, no meu entender, faz uma melhor reta final de Campeonato Brasileiro é Luiz Felipe Scolari. 75 anos, conduzindo o Atlético a título não, mas uma disputa ferrenha até as últimas rodadas do Brasileirão pela taça da competição. Atual vice-campeão da América com o Atlético Paranaense, isso aos 75 anos, com um linguajar simples, um veterano da bola e sem tantas teorias mirabolantes. Então, às vezes a gente exagera em alguns conceitos e é bom dar valor aos velhinhos do futebol. Filipão, com 75 anos, vai dando show neste Campeonato Brasileiro. Ô, Fábio Scheib, você quer se redimir de ontem, quando você fez um escândalo ao Filipão vencer o cara a cara sobre Tite? Não, eu falei que eu queria o Filipão. Não. Não. Você fez um escândalo ontem. Não, você falou quando que o era Filipão Tite. ganhou. Você falou assim, o quê? Tite perdeu o Filipão? Foi. Eu? 2023? Isso. Foi você. Não, eu falei, o Filipão é pentacampeão mundial. Sei não, hein? Eu falei, Eu pode... tenho dúvida. O Brasil Pega aí, vendo. pega Você de consegue volta pegar aí. no Ardome lá? Que Pega lá, a gente tenho vai certeza estudar. absoluta. A gente vai estudar esse caso. Ainda mais hoje no porque Arena a gente traz o isso. Fábio Scheib, ele tem como ídolo o Luiz Felipe Não, Scolari. não tem nenhuma ligação com o Filipão. Não, mas Não. Eu acho o Filipão melhor técnico que o Tite. hoje? É o último Hoje? campeão mundial. Na história, né? Não, hoje. Não, hoje. Futebol é Ah, momento. Tem um... Mas R$5 pra contratar um técnico, tem Quanto? e cada um custa 5. R$5. Você contrataria quem? Felipão ou Tite? Filipão. Não, mas hoje, né? Se fosse Eu falei ontem. Ontem, se eu fosse falei ontem. Filipão também. Ontem, 3h57 da Eu falei tarde. Filipão. 4,57. Não, 3h57. Vocês tinham que contratar quem? Filipão. Eu falei pra vocês, ó. É isso aí, Não, Fábio. pior Você... que ontem, olha como o futebol é E momento. ontem eu acertei, ó. Só eu falei Galo, hein? Ontem eu apostaria no Tite. Parabéns, Lu. Mas, cara, sinceramente, tem que respeitar essa trajetória do Filipão. Eu não digo a trajetória da carreira dele, porque não precisa nem de ficar justificando. A carreira do Filipão é sensacional. Agora, a reta final da carreira do Filipão é espetacular, com o Atlético Paranaense e com o Atlético Mineiro. Eu fiquei chateado com o Tite com a vambora. seleção brasileira, as últimas deixa os duas dois Copas aí. do Mundo aí. Ficamos no quase. O Filipão tem o meu respeito. Tá há atrapalhando muito a tempo. conversa. Vamos almoçar? Vamos sair pra almoçar, os caras tocam o programa. Tá certo. CBN Esportes está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h40. 11h40 não. 11h14. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. A temporada 2023 do Futebol Globo CBN em Campinas vai terminar com chave de ouro. Depois de passar o ano acompanhando os jogos de Ponte, Guarani e também do Vôlei Renata, a temporada 2023 do Futebol Globo CBN termina com o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. É neste sabadão, a partir das 3 da tarde, a oportunidade de curtir craques do passado em campo, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Uma verdadeira seleção de lendários. Em campo, Amoroso, Elano, Luizão, Chulapa, Lugano, Cicinho, Fernando Praz e muitos outros craques. Você não perde nada do Jogo da Família Amoroso e Amigos aqui na CBN, neste sabadão, a partir das 3 da tarde, com Carlos Cabela e toda a equipe do Futebol Globo no rádio. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11h19, informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Norte-Sul tem lentidão sentido Guarani, primeiro ali na saída da Avenida Orozimbo Maia, por conta de obras no local, e depois mais à frente, desde a Rua Américo Brasiliense até a Rua Gustavo Ambush, também por conta de obras. No sentido Taquaral, as pistas seguem livres. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Maternidade, e pela pista da esquerda na chegada à Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, o motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Senador Saraiva tem lentidão somente pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales. Pela pista da esquerda, motorista só perde tempo mesmo na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN com mais detalhes do trânsito. Agora são 11h20. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter?
Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos já em contato com o nosso campeão olímpico André Heller aqui para conversar sobre voleibol no CBN Esportes. Primeiramente, um abraço para você. Tudo bem por aí, André? Oi, Júlio, tudo jóia? Como vai? Que ótimo ainda poder encontrá-los, falar com vocês essa semana. É isso aí, né? Para fechar o nosso novembro com chave de ouro, a gente vai bater esse papo aqui importante, né, André? Depois de 2 jogos difíceis, né, do vôlei Renata e o jogo contra o Suzano, se criou uma expectativa muito grande com o primeiro set, mas o Suzano depois conseguiu reagir. Então é um início equilibrado, né, com pontos positivos e pontos a serem melhorados também na campanha do Renata, né, André? Sem dúvida, Júlio, muito bem colocado por você. Eu vou ser um pouquinho repetitivo, já falo isso bastante, já falei isso inúmeras vezes, mas o desempenho esportivo, aliás, não só o desempenho esportivo, na verdade, a performance, independente da área de atuação, é um organismo vivo, é um elemento vivo, e nós precisamos nutrir esse desempenho a todo momento com treinamento, com estudo, com capacitação. E no esporte isso é muito emblemático. Então, nós esperávamos uma vitória aqui no Taquaral contra a equipe de Suzano, ela não aconteceu. Tivemos altos e baixos, o primeiro set muito bom, segundo, terceiro e quarto sets não tão bons assim, alguns erros que de fato não podem acontecer. Agora, a partir da terça-feira, nós já tivemos a oportunidade de estarmos treinando novamente para buscar melhoras nesses pontos que foram identificados ao longo do jogo, assim como a identificação que ocorreu contra a equipe de Araguari, que de fato era uma derrota que não poderia ter acontecido, mas de novo, é um organismo vivo, é uma obra sempre em construção. A questão é o que nós fazemos com essas derrotas, com esses erros, e a gente aqui do Projeto Vôlei Renata, a gente sempre escolhe, na verdade, essa é uma escolha até estratégica, de buscar aprimoramento em todo momento. Perfeitamente. Carlão de Freitas, nosso campeão olímpico, está na sua escuta, Carlão. Ô André, bom dia. E lá vai eu partir para a psicologia do esporte e traçar um paralelo entre voleibol e futebol. André, eu não sei se você está acompanhando, mas o Botafogo ele caiu vertiginosamente no Campeonato Brasileiro. É claro que tecnicamente a equipe despencou, mas eu acho que o principal problema do Botafogo é o mental. E agora há pouco você falou também das 2 derrotas consecutivas do nosso vôlei Renata. É claro que tecnicamente se perdeu, o time esteve abaixo, mas eu não sei até que ponto a parte mental pode ter influência nisso. Ô André, mais uma vez, a parte mental, em alguns momentos, ela se sobrepõe à parte técnica? Bom dia de novo. Oi, Carlão. Caramba, você sempre com o dom obrigado, dos questionamentos. Isso é muito bom, é o meu tema de estudo há muitos anos. Sempre me interessei sobre isso, Carlão. Vocês estão me escutando ainda? Opa, ótimo. Opa, maravilha. Então, é o meu tema de estudo há muitos e muitos anos. Carlão, hoje a gente sabe com muita clareza que nunca é só técnico, nunca é só tático, nunca é só mental, nunca é só estratégico, psicológico. Esses componentes se permeiam. Hoje os atletas precisam treinar a questão técnica, tática, física, mas também o mental, psicológico e também o cognitivo.
são domínios que estão presentes a todo momento. E por isso o treinamento é tão importante. E por isso nós temos que a todo momento construir um ambiente muito próximo dos jogos oficiais, das competições oficiais, para que os atletas consigam, de fato, oferecer nos jogos oficiais aquilo que eles treinam. Então não dá para a gente separar, não dá para a gente dissociar. E não dá também, Carlão, para identificar se é só mental, ou melhor, se é mental, se o componente físico pesou mais do que o outro. Na verdade, é um conjunto de fatores, é multifatorial, e é importante que se diga isso, e eu falo isso com muita propriedade, porque, de novo, é tema do meu estudo há muitos e muitos anos. Carlão, claro que o mental está envolvido, mas às vezes a gente pode trabalhar o lado mais técnico com componentes e estímulos mentais, psicológicos, cognitivos, e aí a gente vai compondo, vai construindo o desempenho de um atleta, que não precisa ser difícil essa construção, mas certamente é complexo. Antônio Lupe. Heller, grande abraço, uma excelente quinta-feira a você, é o Lupe que está falando. Eu vou fugir um pouquinho do assunto vôlei Renata, e assim, eu sou um pouquinho ansioso, André, eu sofro um pouquinho de ansiedade. Jogos Olímpicos de Paris, eles já estão batendo na porta. Você tem alguma dica, alguma informação sobre o novo técnico da seleção brasileira, da seleção masculina? Ou você acredita que o Juba, que faz parte da comissão do vôlei Renata, também vai comandar o Brasil nos Jogos de Paris? Bom dia, André. Oi, Lupe, tudo jóia? Nossa, que ótima pergunta, tá? Você imagina que eu também sou um cara um pouco ansioso, e como eu tenho 2 metros, o meu pouco é muito maior que o seu. Então, eu não posso te apontar um nome agora. Existe um movimento, existe uma especulação, digamos assim, de que o Bernardo irá assumir novamente. Eu já declarei isso para vocês, eu volto a falar isso, mas é a minha visão, obviamente, pessoal, é o meu ponto de vista, é a vista do meu ponto, de que seria uma ótima oportunidade de colocarmos um outro nome, um nome jovem, não necessariamente falando de juventude cronológica, mas um novo nome lá na seleção brasileira, porque ter a oportunidade deste novo comandante já partir para a edição de uns Jogos Olímpicos, quando ele iniciar o próximo ciclo olímpico, ele já vai ter adquirido o repertório, a vivência e a experiência de uma competição dessa magnitude. Então, eu não sei, tenho escutado muita especulação em relação ao nome, no entorno do nome do Bernardinho, mas volto a dizer com muita tranquilidade que, no meu ponto de vista, temos aí uma oportunidade de pensar em um novo nome, e gosto muito no nome do Juba, do Juliano Ribas, não porque ele trabalha aqui conosco no Vôlei Renata, mas sobretudo porque eu sei a qualidade e o empenho deste profissional que de fato é um estudioso do voleibol. E o Juba se dedicando há mais de uma década, né, também a serviço na seleção brasileira, então seria também uma maneira de reconhecer um trabalho longevo também. Vamos aguardar, né, o desfecho. É isso aí. André, muito obrigado, viu, por esse bate-papo sempre especial, importante sobre voleibol aqui no CBN Sports. A gente volta a se encontrar na próxima semana, meu caro. Turma, deixa eu só dar um recadinho, claro. Sem querer me prolongar, mas eu acho que é tão importante falar. Hoje eu estou pelo telefone com vocês, porque eu estou voltando de Sumaré e agora estou indo para outro local. Hoje é um dia muito especial para o Vôlei Renata. Eu estou voltando do Centro de Infusão de Sumaré, que é da Unimed Campinas, e agora estou me encaminhando para o Centro de Quimioterapia Ambulatorial. São 2 ambientes onde as pessoas geralmente procuram porque estão doentes e passando por tratamentos, muitas vezes muito sérios de quimioterapia e tratamentos medicamentosos. Então, é uma ação que nós fazemos todos os anos, repetidamente. Eu e o Maurício Lima, o outro embaixador, bicampeão olímpico, nós vamos até esses locais para falar com os pacientes, falar com as pessoas, oferecer um olhar
positivo, oferecer os nossos melhores pensamentos e, por que não, orações. E é um momento muito intenso para nós, que, na verdade, nós dois saímos fortalecidos e, por consequência, o Vôlei Renata também. Então, temos que agradecer muito à Unimed Campinas por essa oportunidade, mas também agradecer, eu pessoalmente agradeço muito ao Vôlei Renata, porque hoje essas duas visitas tornam o meu dia muito especial, é onde eu posso oferecer um pouquinho do meu olhar, mas, na verdade, quem sai fortalecido, quem sai extasiado de gratidão sou eu. Então, eu quis compartilhar com vocês, porque é um momento muito importante para mim e é um momento muito importante também para o Vôlei Renata. Boa, André. Mais uma medalha de ouro. Sim. Que vocês também colocam no peito. Parabéns aí por essa iniciativa, por esse momento importante também, dentro e fora do esporte. Um abraço, meu amigo. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. 11h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de novembro de 2023. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o governador do Acre, Gladson Camelli, seja imediatamente afastado do cargo. Ele é suspeito de comandar um esquema de fraudes em licitações em pelo menos 8 contratos firmados nos últimos anos pelo Estado. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 150 milhões de reais. O presidente Lula voltou a cobrar investimentos dos países ricos antes de deixar o Catar e seguir para Dubai, onde vai participar da Conferência do Clima da ONU. Ele disse não acreditar ser possível fechar um acordo em torno da promessa do pagamento de 100 bilhões de dólares por ano às nações em desenvolvimento para financiar ações contra mudanças climáticas. Lula cobrou decisões mais corajosas e rápidas e afirmou que os democratas precisam fazer o que o povo quer se quiserem continuar tendo credibilidade. O presidente da China, Xi Jinping, enviou condolências ao governo dos Estados Unidos em virtude da morte do diplomata Henry Kissinger. O americano visitou o país da Ásia mais de 100 vezes e se encontrou pela última vez com o chefe do executivo chinês em julho. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, mandou mensagem à viúva na qual afirmou que Kissinger foi um estadista sábio e perspicaz. Ex-secretário americano de Estado e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Kissinger morreu aos 100 anos. Ele atuou como principal diplomata e conselheiro de segurança nacional dos governos Richard Nixon e Gerald Ford, na década de 1970. Kissinger foi um dos nomes mais influentes da diplomacia mundial na segunda metade do século XX. A causa da morte não foi divulgada. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Sua vizinha e ampliar sua qualidade de vida?
O Ampliare está chegando com lazer completo e segurança total para você e sua família. É isso mesmo. Falta muito pouco para você acordar no apartamento dos seus sonhos. A melhor planta 3 suítes do mercado será entregue em novembro. Entre em contato com um consultor e venha conhecer. ampliaritaquaral.com.br. Felicidade do tamanho que você merece. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com o Vinícius Moura atualizar informações sobre o futebol paulista e a gente traz aqui também comentários e pinceladas sobre a rodada do Brasileirão. No papel, o Palmeiras tinha um enorme favoritismo contra o lanterna e já rebaixado América Mineiro no Allianz Parque. E na prática, o gol de Endrick com 1 minuto de jogo só confirmou a teoria. Em vantagem desde o princípio, o Alviverde se mostrou tranquilo em campo. Criou chances para ampliar e fez o 2-0 em um lance que terminou com um gol contra de Éder. Na etapa complementar, o Palmeiras seguiu em cima do América e marcou 2 vezes com Flaco Lopes. A vitória por 4-0 deixa os palmeirenses na liderança isolada do Brasileirão com 66 pontos, contra 63 do Botafogo, que empatou com o Coritiba por 1-1 no Couto Pereira. O Flamengo caiu de 2º para 4º, com a derrota para o Atlético Mineiro por 3-0 no Maracanã. No domingo, o Palmeiras já pode ser campeão brasileiro com uma vitória diante do Fluminense no Allianz Parque e uma combinação de resultados. O auxiliar técnico palmeirense Vitor Castanheira destacou a boa produção da equipe. E a verdade é que hoje a equipa teve dinâmica, teve agressiva, foi à procura daquilo que tinha que fazer, que foi a vitória. Uma boa vitória, uma vitória expressiva. Na briga contra o rebaixamento, o Santos não teve uma grande noite. Em casa contra o Fluminense, o Peixe foi completamente dominado no primeiro tempo e tomou um 2-0 parcial, gols de Martinelli e Arias. No segundo tempo, a equipe melhorou na marcação, mas sofreu o terceiro gol, com o Cano logo no começo e, apesar de ter finalizado muito, não conseguiu sequer descontar. Final, Fluminense 3, Santos 0. Para o técnico Marcelo Fernandes, o Peixe correu errado e por isso foi punido. A gente trabalhou para que a gente marcasse em cima todo mundo. Não adianta 5, 6 ir lá na saída de bola, ficar tomando totó e nós sobrar com 3, 4 zagueiros sem função nenhuma. Então isso foi o fator. No nosso erro, a preponderância do Fluminense foi muito nítida no primeiro tempo. O resultado só não foi pior porque o São Paulo deu uma força ao vencer o Bahia, concorrente do Santos na briga contra o rebaixamento. Em Salvador, o tricolor paulista teve mais a bola, mas sofria para finalizar, enquanto os donos da casa aguardavam por jogadas mais rápidas de transição. Essa dinâmica se repetiu na etapa complementar, só que com o Bahia levando bem mais perigo à meta são paulina. Eis que aos 52 minutos do segundo tempo, Caio Paulista ganhou uma dividida, ficou com a bola e chutou para determinar a vitória do São Paulo, a primeira fora de casa no campeonato. Com os resultados, o Santos fica na 15ª posição com 43 pontos. O Vasco é o 16º com 42. E o Bahia abre a zona de rebaixamento com 41. De São Paulo, Vinícius Moura.
Pois é, mais uma rodada muito boa pro Palmeiras e péssima pro Botafogo. Gente, é uma coisa assim que não tem explicação. O que tá acontecendo com o Botafogo é algo que a gente vai lembrar daqui a muito tempo e vai virar, infelizmente, até de maneira pejorativa, uma expressão. Fulano Botafogou, tal time Botafogou. Amarelou, né? É, porque são 4 derrotas, 4 empates. Botafogo fazia contas para saber qual dia de novembro seria campeão e agora corre riscos até de não ir para Libertadores, né? Essa é a realidade que hoje o Botafoguense está vivendo, né? São dos últimos 27 pontos disputados, o Botafogo fez 5 apenas, fez o primeiro turno impecável, até batendo o recorde, mas segundo turno caiu de produção e cada vez mais a parte mental atrapalha o time do Botafogo, que ontem marcou um gol aos 52 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, mas viu o Curitiba, mesmo rebaixado, mesmo sem muita necessidade do campeonato, empatar o jogo ainda aos 55 do segundo tempo. É uma loucura isso. Isso é uma loucura. E mesmo com essas duas, diante desse cenário no segundo turno, se o Botafogo tivesse ganho do Santos no último final de semana, que sofreu um gol já quase nos acréscimos também, e tivesse ganho ontem do Curitiba, seria o líder do campeonato mesmo com a desorganização nesse segundo turno. Mas o futebol não tem si, né? Então, o Palmeiras está na liderança, o Botafogo segue como vice-líder. Só um detalhe antes de você chamar o Carlão. Botafogo, eu vou colocar na escala. Vila Nova, Botafogo, posso colocar Ponte Preta. Ponte Preta e Comercial de Ribeirão Preto. Cara, são times que, assim, dão azar em momentos decisivos gigantescos. Pode chamar o Carlão, era só isso. Não, mas eu concordo com o Lupe, eu até lancei, né, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas com a Ponte Preta, com o Vila Nova, a gente inclui aí o Comercial nesta lista novamente. Eu acho que a queda técnica, ela até se justifica. O Botafogo, eu acho que não tem elenco para brigar com o Palmeiras, com o Flamengo. Acontece que o Botafogo se distanciou em relação aos demais, e aí gerou essa expectativa. Agora, o que me assusta é a parte mental. O Botafogo está destroçado mentalmente. O Botafogo não tem condições de segurar um resultado. Qualquer adversidade dentro do jogo, os jogadores já se perdem. Ontem foi nítido quando o Tiquinho Soares fez o gol. Poxa, o Adrielson ajoelhado, orando, chorando. O Thiago Nunes, né, o treinador também. Daqui a pouco sai a bola, os caras me tomam o gol, cara. É impressionante como, principalmente essa parte psicológica, a parte mental, arrebentou o Botafogo nesta reta final de Brasileirão. Desde a saída do Caçapa, né? Nossa, é impressionante. Qualquer adversidade no jogo, o Botafogo cai por água abaixo. Para o Palmeiras ser campeão neste domingo, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense e os principais concorrentes aí tropeçarem, né? O Botafogo joga contra o Cruzeiro no Newton Santos, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo no sábado, e o Flamengo joga contra o Cuiabá no domingo também. Então são times aí que precisam tropeçar. Lembrando que o Grêmio joga hoje para fechar a rodada. A gente vai ter uma ideia aí se o Grêmio também... O Grêmio tem chance ainda, né? Não tô maluco não, né? Se vencer vai 62. 68. Eu acho que na próxima rodada, acho difícil o Palmeiras conquistar o título. Deve vencer o Fluminense. Mas se vence, encaminha, né? Sim, não. Porque alguém aqui... Eu acho que com base nos resultados, alguém campeão, o Palmeiras vai ser. Tudo se encaminha para isso. Agora, na próxima rodada, eu acho um pouco mais difícil. Agora, na última, deve sacramentar. É isso aí. E falando do Palmeiras, Julio, uma notícia triste agora, triste não, é preocupante, né, pro Palmeiras, que o Rony ontem sofreu uma contusão, uma fratura no antebraço, foi a mesma fratura que ele sofreu na final do Campeonato Paulista e vai passar por cirurgia, então vai perder o restante, esses 2 últimos jogos, um desfalque importante pro Palmeiras, e ele voltou a ser titular ontem, mas acabou se machucando logo no começo do jogo e tá fora da temporada no Palmeiras. Pois é, mais um desfalque importante pro Palmeiras. O Palmeiras sobrevive a um ano que muitos jogadores se machucaram, né, durante a temporada, alguns perderam a temporada, como o caso do Dudu, agora o Rony, e outros foram desfalques por mais tempo. Se o Palmeiras for campeão, acredito que essa pergunta vai ser feita pro Abel, mas acho que vai ser o título mais trabalhoso, né, o título mais suado que o Palmeiras conquistou sob o comando do português. Lembra um pouco aquele São Paulo de 2008. Exatamente. Né? Eu acho que é uma situação mais dramática. Que é o fim da era, né? São Paulo, isso, do Palmeiras eu acho que é mais dramático ainda, só que lembra um pouquinho. Eu acho que essa falta, me entenda bem, falta de pressão, o Palmeiras sempre teve pressão e tudo mais, mas sem essa necessidade de ganhar, ser líder durante todo o campeonato e tudo mais,
Fez o Palmeiras conseguir uma... Eu acho que foi o ano que o torcedor do Palmeiras menos colocou expectativa, né, no título. De repente caiu no colo do Palmeiras e, diferente do Botafogo, o Palmeiras é um time que sabe aproveitar as brechas que recebe, né? Essa é a principal diferença aí de um time para outro. 11h45, depois do intervalo, a gente vai falar do Guarani e as polêmicas envolvendo o Lucas Drubis, que na apresentação no Ceará, você, torcedor, vai entender tudo isso daqui a pouco. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas. Mais de 40 cursos entre especialização e MBA que estimulam o seu crescimento, proporcionam um network e geram oportunidades para a sua carreira. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e inscreva-se nas modalidades presencial ou EAD. Pós-graduação PUC Campinas, sua impulsionadora de carreira. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Vamos lá, a gente vai falar da hora do vôlei sobre os resultados da Superliga Masculina. Ontem, 3 jogos agitaram a rodada. O Cruzeiro venceu Monte Carmelo por 3-0. O América Montes Claros perdeu em casa para o Joinville, 3-0 para o time catarinense. E o São José, o Farmacon de São José, atropelou o SESI em pleno ginásio Paulo Scaff, em Bauru. Hoje tem Superliga de Vôlei Feminina. O Brasília encara o São Caetano, o Maringá recebe o Blumenau e o Fluminense encara o Flamengo, clássico carioca pela Superliga Feminina. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Dia 2 de dezembro, o craque Amoroso reunirá astros que jogaram na seleção e brilharam em vários clubes nacionais e internacionais. Traga toda a sua família para o estádio Brinco de Ouro com 2 quilos de alimentos por pessoa e participe desta grande festa solidária. Realização LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num confortável estúdio em Campinas. Em novembro, o café apresenta a série Reconexões com o Contemporâneo, com a curadoria de Marcelo Dantas, que convida os pensadores Luiz Felipe Pondé, Fabrício Carpinejar e Viviane Mosé em encontros semanais. Assista ao vivo às quintas às 18 horas no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. De segunda a sexta, Carlos Alberto Sardenberg comanda o CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil.
temporada 2023 do Futebol Globo CBN em Campinas vai terminar com chave de ouro. Depois de passar o ano acompanhando os jogos de Ponte, Guarani e também do Vôlei Renata, a temporada 2023 do Futebol Globo CBN termina com o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. É neste sabadão, a partir das 3 da tarde, a oportunidade de curtir craques do passado em campo, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Uma verdadeira seleção de lendários. Em campo, Amoroso, Elano, Luizão, Chulapa, Lugano, Cicinho, Fernando Praz e muitos outros craques. Você não perde nada do Jogo da Família Amoroso e Amigos aqui na CBN, neste sabadão, a partir das 3 da tarde, com Carlos Cabela e toda a equipe do Futebol Globo no rádio. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, vamos atualizar informações dos times de Campinas. Vamos começar pelo Guarani, porque ainda está repercutindo a entrevista do Lucas Drubski, não aqui em Campinas. Não. Mas lá no Ceará. Me explica essa história, Lucas. Eu explico pra você com detalhes, Júlio. É o seguinte, o Lucas Drubski, na verdade, é como eu disse na manchete. Passado é passado, presente é presente, o futuro ele é incerto. Mas tem coisas que acontecem no presente que explicam um pouco do passado, e foi isso que aconteceu com a entrevista do Lucas Drubski. Eu não consigo, tá? Lucas Drubski. Ele era um homem forte de futebol do Guarani durante a Série B. Ele deixou o clube do Guarani e foi trabalhar no Ceará. E ontem foi a apresentação dele. E ele foi questionado sobre o trabalho que ele fez no Guarani, por que não conquistou acesso, mesmo o Bugre brigando por G4. E o Lucas Drubski, eu vou até colocar na íntegra para ser justo com o profissional, ele explica o porquê que o Guarani não conquistou acesso e o que foi traçado como planejamento para a segunda divisão do futebol brasileiro. Especificamente no Guarani, a gente chega em junho com a equipe em 11º para 12º colocado, com o objetivo, orçamento e estrutura para permanência na Série B. Em momento algum foi falado que o objetivo e a expectativa era de acesso. E graças a Deus, com muito trabalho, a gente chega no clube, né, faz a contratação do treinador, que fez um trabalho, do Humberto Lousa, que fez um trabalho fantástico, fantástico. Mesmo com recursos, o Haroldo até abriu aqui, não tem problema abrir isso, bastante esparsos, né, com a janela de transferências ali à disposição, a gente sendo praticamente limado da disputa desses grandes nomes. O nosso trabalho a gente fazia de chegar, muitas vezes até primeiro falei, mas a gente batia na barreira econômica, e o presidente, o CEO Ricardo Moisés, na época que me contratou, uma das coisas que eu pedi a ele, e ele me garantiu e cumpriu até o final, seria esse cumprimento com as obrigações financeiras, que eu acho que esse é o nosso camisa 10, capitão de qualquer equipe, é manter as obrigações financeiras de salário, de premiações em dia, e isso foi cumprido. Para isso foi me passado da direção do clube, né, obviamente de cima para baixo, para que isso ocorresse, os investimentos seriam limitados sim. Então a gente vai no mercado, como eu estava falando, buscando uma prateleira que não era a mesma dos meus concorrentes que estavam ali brigando por acesso, tiveram. E assim, é uma disparidade. Nós estamos falando aí, às vezes, de 4, 5 vezes mais em potencial de salário a ser pago para esses jogadores, que eu não tinha para investir. Então a gente fez o melhor possível dentro das condições que nos foi dada. E ainda assim, de uma perspectiva nula de acesso, batemos ali em algum momento da competição, vice-líder, 3º colocado, 4º colocado, 5º, brigando até a penúltima rodada por acesso. É claro, assim, a última impressão é que fica, e essas frases de efeito acaba que elas têm o seu fundo de verdade. Poxa, bateu ali, deu a vontade de subir, agora é obrigação subir.
não quer saber se teve a condição para isso, um planejamento para isso, uma estrutura para isso. Graças a Deus, na nossa passagem ali conseguimos melhorar bastante coisa, reformulação geral do departamento médico, aquisição de softwares e hardwares para monitoramento de treino, análise de mercado, um departamento novo criado de análise de mercado que não existia ali, mas isso fica tudo nos bastidores. Ninguém, muitas vezes, fica sabendo e o torcedor muitas vezes não tem interesse nisso. E tá certo, o torcedor tem que preocupar com a equipe ganhando e tem que se preocupar com isso. Nós que estamos atrás aqui da bancada, que temos que nos preocupar com os pormenores. Mas é importante a gente ter essa plataforma para falar, porque isso não é passado e muitas vezes, de novo, lá naquela primeira pergunta que eu respondi, muitas vezes fica aquela ideia de que esse é o cara forte do futebol, ficou responsável pela questão do elenco, e tem vários quês e porquês de como foi. Então, eu considero do fundo do coração que o trabalho do Guarani poderia ter sido melhor. Sim, por diversos aspectos, mas foi um trabalho com o objetivo cumprido, que excedeu as expectativas, mas que por uma questão de viés que nós mesmos criamos, né, a partir do momento que a gente bateu ali para disputar o acesso, tem esse saldo final como um trabalho que não foi bom. Discordo. Tá aí o desabafo do Drubitsky. Eu só corrigi aqui, eu falei polêmica, mas na verdade não tem polêmica. Eu consigo entender o lado do Guarani, Carlão, e o lado do Drubitsky também. Cara, é mais ou menos a minha análise sobre o Guarani na Série B. Foi criada uma expectativa que frustrou o torcedor no fim, mas o trabalho, o planejamento, o investimento, estas situações foram feitas para permanência. Tanto é que quando abriu a janela, as contratações que o Guarani trouxe, né, são jogadores de uma prateleira abaixo. Então o Guarani, gente, está num processo de reorganização. Reorganização. É pavimentar o caminho para conquistar o acesso num futuro próximo. E a Ponte, Lupe? A Ponte deve contar com o João Brigatti para o Campeonato Paulista do ano que vem. O treinador tem contrato até o fim do estadual e ele deve ser o responsável por comandar a Macaca na primeira competição de 2024. Porém, um time bem diferente, né? Uma reformulação deve ser feita no elenco da Macaca. Inclusive, hoje, dia 30, 13 jogadores ficam sem contrato com a Ponte. Entre eles, Elvis, Fábio Sanches, Arthur, Pablo Diego, Samuel Andrade, Paulo Baia, Tomás Caíque, entre outros. Até o final do mês de dezembro, no total, serão 17 atletas sem vínculo com a Ponte Preta. Acerta a diretoria na permanência do Brigatti, Carlão? É como um prêmio, né? É como um prêmio pro Brigatti pela bomba, entre aspas, que ele pegou na reta final e conseguiu aí a permanência da Macaca. Agora, o que pega para o Brigatti novamente ter um planejamento, claro, com toda a anuência do João, mas sem dinheiro, sem investimento. Aí fica difícil, a gente sabe. Campeonato Paulista é bem pior que Série B. O nível do Paulistão é acima. E a Ponte vai ter muitos problemas e o Brigatti está inserido no contexto. Quem sabe aí surge algum investimento, alguma grana que possa ajudar a Ponte aí a montar um time digno para disputar um Paulistão sem riscos, pelo menos. E um detalhe, né? Não tem tempo de recuperação. Não tem. O campeonato começa agora em janeiro, segunda, terceira semana de janeiro. Já acaba em março, tem um mês, 2 meses. O Brigatti é novamente um baita de um abacaxi que o Brigatti tem. É isso aí, né? Então a gente fez aqui rapidamente um resumo dos clubes de Campinas. Rapidamente mandar um abraço aqui para alguns ouvintes. Abraço pro Gustavo, Cearazinho. A gente tá devendo lá uma visita ao o espetinho? O Cearazinho? Sensacional. Os pais dele são incríveis também. E o rango é bom. O Carlão Fernandes, bom dia. Notei no discurso dele que uma das coisas que ele exigiu foi que a diretoria cumprisse com os pagamentos de salários e premiações do elenco. Isso é obrigação. Não, Carlão, na verdade ele diz o seguinte, que o Guarani passou que a diretoria tem como uma das obrigações cumprir todos os salários e por isso ela não pode extrapolar o orçamento proposto. E isso acaba limitando mesmo as ações no mercado. O André Luiz, em nenhum momento do campeonato se falou que o Guarani deveria fazer um campeonato de manutenção, Carlão. Isso é colocar... Você colocou a culpa na parte mental do elenco. Não, o campeonato, quando Humberto Louser chega, ele fala em 45 pontos. Só que as coisas foram acontecendo de uma maneira positiva e aí gerou a expectativa positiva em todos, não só no torcedor, como nós da imprensa também. Mas aí quando a gente cai na realidade,
vai ao encontro do discurso do Drubsky. O Derivaldo Souza, meu Palmeiras já é campeão, estou aqui trabalhando em Paulínia, ouvindo vocês. Pelo saldo de gols, já não seria, mesmo perdendo a última? O Diego Scarpato pergunta, não. Tem ganhar do Fluminense, se ganhar do Fluminense todos ganharem, o Palmeiras tem saldo melhor que os 3 concorrentes. Só que o Atlético teria que tirar 7 gols de diferença. Matematicamente ainda não. O Rafael Lopes, enquanto a Ponte continuar com esse modelo de diretoria e gestão, que rói um osso que nem tutano, não vai. Só vamos passar raiva. Perdão se eu li a analogia errada aqui, acabei não entendendo muito bem. O que aconteceu com o Botafogo tem requintes de crueldade com seu torcedor. Verdade. Teve até gente que chorou, né, Fábio Veloso? Obrigado pela mensagem. Como concordo tá com Diegão, você. hein, Júlio? Cara, eu não encontrei o Diego ainda. E confesso que Não acho quer que encontrar. eu não quero encontrar, cara. Porque o Diegão se sofre com essas pessoas que são do bem, que gostam muito do Botafogo. Vou convidar ele para Arena de novo. Não, deixa ele fora disso, que ele tá muito mal. O Diegão, que é o repórter aqui do Globo Esporte, da IPTV, ele sofre muito com o negócio de Botafogo, cara. É a estrela solitária da redação, porque ele é o único, né? Não, tem 3 botafoguenses. Que 3? Caramba! 3. Não Depois eu conto pros ouvintes. Olha aí. Estamos encerrando o CBN Esportes. 4 horas tem Arena. Amanhã, às 11 horas, voltamos com o CBN Esportes. Feliz dezembro a todos, hein? Até mais. CBN Esportes Campinas.